Amém. Glória a Deus. Irmãos, mais uma vez você que nos visita, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Essa casa é do Pai, se a casa é do Pai, o Filho fica à vontade. Nós já orávamos por vocês antes mesmo de vocês decidirem no coração de estar aqui. Amamos a vida de vocês, que o Senhor continue abençoando você e sua casa. Amém? Aos irmãos, vocês sabem o quanto eu fico feliz com vocês, vocês que já estão com a gente há mais tempo. Sintam-se abraçados em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, queria que você abrisse a sua Bíblia comigo aí em Salmos 20. Você que é bom de endereço, pode abrir em Salmos 20. Você que não é, pode acompanhar com a gente aqui, ó. Salmos 20, versículo 7. Amém? A palavra de Deus diz assim, ó: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriemos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se curvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Amém? Irmãos, o Senhor tem falado muito aos meus ouvidos e ao meu coração a respeito de confiar no Senhor, a respeito de esperar no Senhor, de saber o quanto o Senhor é bom e quanto a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Irmãos, não posso deixar de falar, Dona Maria Rita, é muito bom ter a senhora aqui com a gente. Que o Senhor continue abençoando a sua vida cada dia. Irmãos, para quem não conhece Dona Maria Rita, é uma coluna do Senhor nessa cidade. Não apenas em uma igreja, em uma casa nessa cidade. O Senhor já usou e a usa e a usará poderosamente. Muito feliz de ter a senhora aqui com a gente. A casa ama a senhora, nós amamos a senhora. Amém? Irmãos, nós temos que aprender a confiar um pouco mais no Senhor. Eu falo que nós precisamos aprender a confiar um pouco mais no Senhor, porque às vezes, verdadeiramente, a gente não confia como devemos confiar. Às vezes nós não esperamos no Senhor como deveríamos esperar. Às vezes nós olhamos para as situações, para as diversidades da vida e começamos a questionar a nossa fé. Já aconteceu com você ou é só comigo? Às vezes a gente ora por alguma situação, ora por alguma casa, por um caos, alguma causa. Obrigado, João. Por isso que eu te amo, João. Obrigado mesmo. Então a gente ora pela palavra do Senhor, ora a palavra, ora olhando para a palavra, esperando em algo que a gente confia no Senhor, mas as coisas parecem que não acontecem como a gente quer. As pessoas começam a olhar para a gente e começam em algum certo ponto zombar da nossa fé, a um certo ponto começam a olhar para a gente e falar, olha, parece que não é tão assim que você tem pregado, parece que as coisas não acontecem. A gente já falou que esses dias atrás, as pessoas olham para a gente e começam a dizer, lá vem o tal sonhador, que sonha e parece que é só sonho que as coisas acontecem. Meu irmão, o mais importante é que nós devemos olhar para essa situação, olhar para essas coisas que acontecem e elas vão acontecer na minha vida e elas vão acontecer na sua vida. Não é só uma vez, não aconteceu e não vai acontecer mais. Infelizmente, enquanto nós estivermos passando por essa terra, a gente vai sofrer algumas decepções. Sabe por quê? Um dos grandes segredos de por que nós ficamos muito frustrados com algumas coisas, oramos, parece que as coisas não acontecem, porque nós oramos e esperamos aquilo que nós queremos. Nós olhamos e esperamos algo que nós pedimos a Deus, mas será que aquilo que pedimos a Deus, será que aquilo que estamos confiando no Senhor, se é que estamos confiando no Senhor neste momento, é verdadeiramente o propósito de Deus? A gente precisa entender que Deus não tem responsabilidade nenhuma com as minhas expectativas. Deus não tem responsabilidade nenhuma com aquilo que eu sonhei um dia, com aquilo que eu pensei, com aquilo que um dia eu pedi para Deus. Deus tem responsabilidade com a sua palavra. E se algum dia, em algum momento, você recebeu do Senhor uma palavra, saiba que essa palavra se cumprirá. Ela pode parecer que ela está demorando, ela pode parecer que ela demorou mais do que o normal, mas ela vem no tempo certo, no momento oportuno. E o mais importante, quero que você volte no 7 e declare isso no seu coração. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Uns confiam nos seus empregos, uns confiam no governo, uns confiam nas suas finanças, nos seus dinheiros que estão depositados nos bancos, uns confiam na força do seu braço, né, Brenner?
Uns confiam na força do braço e acham que porque nós sabemos que nós somos bons, que nós temos algumas habilidades, está tudo resolvido. Só que uns confiam nisso, outros confiam no Senhor. E aqueles que esperam e confiam no Senhor são como os montes que não se abalam. São aqueles que olham para as situações, mesmo sabendo que está difícil, que pode continuar difícil e que pode parecer que está demorando. Mas no momento certo, no momento oportuno, a palavra de Deus se revela a nós e tudo vai para o seu devido lugar. Quero que você abra sua Bíblia comigo aí, em 1 Samuel. Quero que a gente, nós poderíamos falar várias situações, vários causos, mas 1 Samuel é um ponto importante e é uma virada no nosso entendimento, se nós quisermos ter esse entendimento, que fará todas as coisas mudarem. Olha só, nós vamos ler todo o capítulo 1, porque é importante. A palavra de Deus diz assim, se você não achou, está aqui. Houve um homem em Ramataim, Zofim, região de montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Eucana é um homem, viu gente? Filho de Joroão, filho de Elu, Tuu, filho de Zufé, o Eframita. Tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Este homem subia à cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estava ali os seus dois filhos, de Eli, Ofni e Finéias, que eram sacerdotes do Senhor naquele tempo. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava porção a este a Penina, a sua mulher, e a estes a seus dois filhos, a seus filhos e suas filhas. E Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava ainda mais, mesmo que o Senhor tivesse deixado estéril. E a sua rival provocava excessivamente, irritando-a, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes Ana subia à casa do Senhor, e a outra a irritava, porque ela chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes e por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Convencido não, né? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto à pilar do templo do Senhor. E levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente. E ela fez um voto, dizendo ao Senhor dos Exércitos: se benditamente atendestes a minha aflição da tua serva, e a mim lembrastes da tua serva, não te esqueceres, e me dar um filho varão, ao Senhor eu darei todos os dias da tua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando ela a orar perante o Senhor, passou Eli a observar os movimentos dos lábios. Portanto, Ana só no coração falava, e seus lábios não se moviam. Porém, não lhe havia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. E disse: até quando tu estarás embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém, Ana respondeu: não, meu senhor, sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho e nem bebida forte, porém venho derramar a minha alma perante o Senhor. Não temas, pois a tua serva, não tenhas por a tua serva, filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição, eu não tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai-te em paz, e o Senhor, o Deus de Israel, te concederá o que fizestes, a petição que fizestes. E ela disse: ache a tua serva a mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Só até aqui por enquanto. É longo, mas é importante a gente entender todo o contexto. Irmãos, aqui está um clássico da vida do ser humano, uma clássica da vida do homem. Temos dificuldades, tribulações no nosso coração, desejos, sonhos, vontades, petições ao Senhor. E muitas vezes, as pessoas que nos cercam, elas não estão nem aí com isso. Essa é a realidade, essa é uma verdade. Em muitas das situações, as pessoas que estão do nosso lado, da direita e da esquerda, as pessoas que estão dentro da nossa casa, às vezes, não estão nem aí com aquilo que acontece. Uns zombam, outros criticam. Penina, ela
tinha filhos. E por Ana não ter filhos, pensa, já devia ser complicado, né? 2 mulheres na mesma casa, dividindo o mesmo homem. E o homem, né, se achava, né? Porque ele viu que ele era melhor do que 10 filhos. Não devia ser fácil. Devia haver ali uma confusão constantemente. Devia ali uma encheção, né, de saco um do outro. E as pessoas atribuladas, Penina enchendo as paciências de Ana, porque ela tinha filhos e Ana não tinha. Você sabe, nós sabemos que biblicamente a mulher que não tinha filhos, ela era rejeitada. E muitas vezes por ela mesma. Eucana estava super feliz com Ana, mas ela mesma atribulada. E o que aconteceu, irmãos? O que a Bíblia diz? Que Ana, constantemente, e não foi nenhuma vez, nem um ano só, nem 2 anos, foram vários anos. A Bíblia fala que de ano em ano, eles saíam e iam até o templo para orar, para adorar, para servir a Deus, para entregar uma oferta. E Ana simplesmente ficava com seu coração amargurado, triste. Por quê? Porque ela tinha um sonho, ela tinha um desejo. Só que naquele momento, naquele tempo, naquela estação, naquela geração, não era o tempo dela ser mãe. Vocês conseguem entender isso dentro do texto? Não era o tempo. Por que não era o tempo? Não era o tempo ainda. Porque o Senhor Deus havia fechado a sua madre. Deus que não permitia que ela tivesse filhos. Então, situações na minha vida, irmão, situação na sua vida, pode muito bem ser um momento, uma estação, em que o Senhor fechou a sua madre, a minha madre. Estamos lutando, estamos tentando e fazendo várias coisas, tentando e tendo desejos e tendo motivações. Será que este é o tempo que o Senhor escolheu para te abençoar? Será que esse é o tempo que o Senhor preparou para você dar fruto nesta área em que você tem orado? Será que esse é o tempo que o Senhor escolheu para você servir a Ele da forma que você tem pedido e você tem orado? Irmãos, eu não vou dizer que você precisa esperar um raio do céu bater na sua cabeça para o Senhor falar para você, esse é o tempo. Continue orando. A Bíblia fala que você deve orar incessantemente, orar sem cessar. Porque a Bíblia fala, né, tem um texto muito interessante que fala, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor vem. E por não saber o dia nem a hora que o Senhor vem, será que quando Ele vier, Ele vai achar fé no nosso coração? Esse é um momento clássico de você pensar como é que você está orando. Será que você tem orado e você está orando o tempo todo? E quando o Senhor vier falar para você, olha, este é o momento, será que você ainda vai estar orando ou você vai desanimar? Então, por não saber qual é o tempo, qual é o momento certo para o Senhor vai fazer algo na minha vida, não é uma desculpa para não continuar a orar. Continue a orar. Continue a buscar, continue a mergulhar dentro da palavra, olhando para ela e pedindo ao Senhor que se revele através da tua palavra. Essa é a nossa obrigação como filho de Deus, essa é a nossa obrigação como um servo do Senhor, continuar incessantemente, olhar para a palavra de Deus e esperando o Senhor uma resposta. Nós não sabemos nem o dia nem a hora dessa resposta, por isso continuamos a orar. Nós continuamos no texto, chegou um determinado dia, um determinado momento, em que Ana ela foi novamente, junto com Eucana, junto com Penina, fazer os sacrifícios ao Senhor. Foi para a igreja, foi cultuar, foi fazer um culto ao Senhor. E chegando lá, ela abriu o seu coração. Sabe, quando você se derrama na presença do Senhor, quando você se entrega de uma forma que você parece que nunca tinha se entregado antes. Creio eu, fortemente, que Ana nunca tinha se entregado o seu coração, o seu espírito para o Senhor, como ela fez naquele dia. Ela olhava para aquela situação que ela estava vivendo e falou ela no seu coração, eu preciso fazer algo diferente. Aí se você olha aqui, ó, se eu acho aqui, ó, no 11. Então ela fez um voto ao Senhor dos Exércitos e disse, Senhor, se o Senhor atentar na minha aflição, se o Senhor olhar para mim, se o Senhor olhar o meu coração, ver o meu desejo, e o Senhor olhar para mim o que eu estou te pedindo, e o Senhor me der um filho, o que eu vou fazer com esse filho? Eu vou te entregar, eu vou te devolver, eu darei ele todos os dias da sua vida, e nunca passará navalha na sua cabeça. Vamos ficar só no primeira parte. Irmãos, você pode não estar orando para um filho fisicamente, mas todos os sonhos e todos os projetos que estão no seu coração, sabia que eles são primeiro gerados em você, como se fosse um filho?
Nós falamos aqui esses dias para trás, depende da gestação, depende de muitos fatores, mas todos os sonhos, sabe aquele desejo no seu coração que você tem de cursar numa faculdade? O desejo que você tem no seu coração de ter uma casa nova, de casar, de ter filhos. Esse desejo é um sonho que o Senhor às vezes coloca em nós e que ele precisa ser gerado. E isso é importante porque sonhos, o gerar, ele não é de um dia para o outro. Nós estudamos aqui, a gestação mais rápida que tem leva 12 a 13 dias. Do patinho, do marrequinho lá. 12 dias. Mas leva 12 dias. Não é hoje e amanhã aconteceu. Então Ana orava e orava e orava. Aí o que ela fez? Ela falou, Senhor, se o Senhor me colocar esse projeto, se o Senhor colocar esse meu filho, me colocar ele, me entregar ele, eu confiarei ele de volta ao Senhor. Eu te darei ele e todos os dias ele continuará na sua casa. Irmãos, aí tem para nós um grande ensinamento. Nós temos orado por grandes coisas, muitos planos, muitos sonhos, muitos projetos. Agora nós temos um projeto nosso, que da climatização, em nome de Jesus, vai sair. Está sendo gerado, está sendo gerado. E quando nós entregarmos, quando o Senhor nos entregar os nossos sonhos, dona Geni, quando o Senhor nos entregar os nossos filhos, será que eles vão estar de volta na presença do Senhor? Será que nós vamos colocar ele na presença do Senhor e falar, Senhor, está aqui. Como nós somos mordomos, eu apenas cuido do que é seu, está aqui, eu te devolvo. Irmãos, eu já cansei de orar para a pessoa arrumar um emprego. Estava dentro da igreja, orando e pedindo emprego, nós oramos, aí o Senhor concede o emprego. Nunca mais a pessoa volta, nunca mais a pessoa lembra de Deus. Nunca mais a pessoa tem tempo para agradecer a Deus, porque agora tem um emprego. E o emprego tira todo o tempo. Irmãos, de verdade, não devolveu ao Senhor. Não devolveu aos pés do Senhor novamente aquele sonho, aquele projeto que você tanto orou, que você tanto buscou. Às vezes, irmão, você ora, Você ora por um carro novo. Eu estou orando por um carro novo. E aí o Senhor me concede um carro novo. E eu não tenho mais tempo de vir na igreja porque eu tenho que lavar meu carro todo dia. E eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo porque meu carro é meu carro. Irmãos, será que o Senhor se agrada de nós? Ou será que não é por isso que o Senhor ainda não nos concedeu aquilo que pedimos? Porque nós ainda não falamos para o Senhor. Senhor, eu faço um voto com o Senhor. Me concede tal coisa, E não é barganha, meus irmãos. Com Deus a gente não faz barganha, tá? Esquece, se você quiser fazer barganha com Deus, perdendo seu tempo. Mas você pode fazer um voto com o Senhor. Mas será que verdadeiramente os seus lábios, quando estão mexendo, mexem no espírito, ou é só mesmo da boca para fora? Se Ana estivesse ali falando e reclamando, Deus, por que Penina tem filha, eu não tenho, porque isso, aquilo outro, o profeta ia olhar para ela e ia ver, aquela ali está revoltada, aquela ali, nossa, vou nem mexer com ela. Mas ela estaria o quê? Apenas da boca para fora. Quando você reclama na presença do Senhor, meu irmão, Deus, ele não vai perder o tempo dele ouvindo as suas reclamações. Lamento te dizer, o Senhor não tem tempo para ficar ouvindo as suas reclamações, mas Ele está atento, com seus olhos atentos, com seus ouvidos atentos, para ouvir o seu clamor, para ouvir aquilo que está verdadeiramente dentro do seu coração. E essa noite eu queria que você verdadeiramente apresentasse os seus planos ao Senhor, como Ana fez. Senhor, se o Senhor ouvir a minha aflição, se o Senhor olhar para mim, enxergar em mim que o meu coração, ele está verdadeiramente contrito, que eu estou falando é uma verdade, e se o Senhor permitir tal coisa na minha vida, eu me entrego aos seus pés o tempo todo. Eu te coloco ele a seu serviço, eu coloco ele nas tuas mãos. E a gente sabe que Samuel, aqui ele está falando do profeta Samuel, do juiz Samuel que foi o homem em que mudou uma era, através dele o Senhor mudou uma era, através dele o Senhor mudou de reis, de juízes para reis, através dele o primeiro ungido de Deus, o primeiro rei ungido por Deus, foi estabelecido aqui, um homem verdadeiramente temente a Deus. Então não era qualquer coisa. Então o seu sonho, meu irmão, o seu desejo, o seu plano, aquilo que você tem apresentado ao Senhor, não é um simples sonho, não é um simples desejo. Se ele verdadeiramente for colocado nas mãos do Senhor, diante do Senhor, ele poderá mudar estações, ele poderá mudar situações, ele poderá mudar a sua vida, mudar essa cidade, mudar esse estado, quiçá mudar esse país, por apenas um projeto que o Senhor colocar no seu coração. Isso é muito sério, porque o Senhor coloca em você desejos.
Eu sei que se eu fosse perguntar aqui quem tem sonho, quem tem plano, todo mundo levantaria a mão. Todo mundo tem sonhos, todo mundo tem desejo, tem plano. Uns querem fazer uma coisa hoje, outros querem fazer outra amanhã. Mas isso glorifica o Senhor? Isso está de acordo com o que o Senhor está te desejando? E olha só, a segunda parte, olha. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Aqui está falando que ele Samuel seria um nazireu. O que é um nazireu? Nazireu na Bíblia tem alguns nazireus, alguns famosos, outros nem tanto. Mas o que era um nazireu? Alguém separado, santo. Alguém que não tinha sobre ele um outro serviço a não ser servir a Deus. E a gente vê a história de um nazireu que tem por aí, na Bíblia, que ele se desviou do seu caminho. E ele não foi, Sansão. Sansão era um nazireu, tinha o voto de não cortar o seu cabelo, e o Senhor concederia a ele força, e ele se corrompeu, perdeu o seu voto, ele desfez o seu voto, porque o cabelo dele foi cortado, e ele perdeu a sua posição. Enquanto ele não se restabeleceu no Senhor, e pediu ao Senhor que o reconectasse, ele não estava mais na sua posição. Então, esse é um ponto para você colocar no seu coração. O que você tem levado aos pés do Senhor, o que você tem clamado ao Senhor, ele é realmente para que você devolva a glória ao Senhor? Ele é para que você devolva ao Senhor aquilo que é dele por direito? Porque, gente, tudo é dele. Romanos 8, tudo é dele, por ele, para ele. São todas as coisas. Por mais que eu deseje, por mais que eu veja coisas terrenas e desejo as coisas deste mundo, que não tem nada de errado nisso, não tem nada de errado você ter sonhos e desejos e planos, mas isso precisa glorificar o nome do Senhor. Meu irmão, a sua vida, você foi escolhido, separado, a dedo. O Senhor olhou para você e te resgatou do mundo, te resgatou das ciladas do diabo, te trouxe de novo, te reconectou, fez uma ligação nova entre você e Deus, através do sangue de Jesus. Não foi à toa. Foi para que você pudesse impactar este mundo, impactar essa geração, fazer com que o nome do Senhor seja exaltado. Dona Geni, não existe outra função do ser humano nessa terra, a não ser agradar o coração de Deus, a não ser exaltar o nome dele. E se nós não estamos exaltando o nome do Senhor, meu irmão, existe algo que precisa ser corrigido. Existe algo que precisa ser falado no Senhor, ao Senhor, assim como Ana falou, com o seu coração, contrito, com o coração sabendo que o Senhor pode ouvir. Olha só, olhando aqui, no 13, portanto, Ana só no coração falava. É por isso que eu falo aqui, irmãos, às vezes você vê irmãos se manifestando no poder do Senhor, e orando alto, e cantando alto, e aí você vê o outro lá quietinho, caladinho, no seu canto, só ele e Deus, e o Senhor está ali recebendo aquela adoração, porque olha só, seus lábios, se seus lábios se moviam, porém não havia som algum. Pensa, irmãos, quando ela está ali caladinha, quando você começa a orar e começa a se derramar na presença do Senhor, começa a orar ao Senhor, e assim não precisa sair som, porque tem que sair, meu irmão, do seu coração, não precisa sair da minha boca. O que sai da minha boca, tem coisas, inclusive tem orações que eu aconselho você a orar apenas em espírito, para que você não tenha Sanbalates e Tobias, para que não tenha pessoas que vão te derrubar os seus sonhos, pessoas que vão impedir você de romper e que a fé cresça no seu coração, mas que saia do seu coração. E tudo aquilo que sair do seu coração, consagre ao Senhor. O meu chamado, o meu desejo, a minha chamada para você hoje, é que tudo que você tem, consagre ao Senhor. Você que é empresário, consagre a sua empresa ao Senhor. Você que é um trabalhador assalariado, consagre lá o seu trabalho, sua mesa, a sua baia de trabalho, onde você senta ali, chegue todos os dias e fala: Senhor, o lugar não é meu, mas a posição é minha. Então eu consagro isso ao Senhor. Meu irmão, você não faz ideia o tanto que o Senhor vai te usar para abençoar onde você está. Eu não sei se eu já contei para vocês aqui. O ano passado, eu trabalho lá na Anexa, vocês sabem, o ano passado, o preço do Zico fez assim, caiu, saiu de 3.200 para 2 e pouquinho, e o negócio é uma loucura, O preço do metal cai, nós trabalhamos na mineração, ficamos loucos, sabe? E eu estava lá, vendo aquela situação, e ele corre aqui, muitas coisas, e eu falei: Senhor, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, humanamente falando, nada, eu não tenho interferência nenhuma, o meu trabalho lá não tem interferência nenhuma no preço de metal, na própria Anexa não tem interferência no preço do metal, o metal, quem domina é a Bolsa de Londres, só para vocês terem ideia.
Então o Senhor falou, olha, ore, consagre isso ao Senhor, consagre este lugar ao Senhor. E, né, como a gente ora por vazante, eu falei, cara, eu vou orar sim. E comecei a orar pela Nexa especificamente, porque é lá que eu trabalho. É lá que o Senhor prepara o pão para minha casa. É lá que o Senhor prepara, né, os recursos para me cuidar da minha família. E comecei a orar para aquele lugar, sabe? E eu, de uma semana para outra, nós recuperamos um subproduto, se é que eu posso dizer assim, que já tinha anos e anos e anos que a gente não mais vendia mais o subproduto chamado Agrozinc. E aí, do nada, nas reuniões, lá a gente tem umas reuniões de ideia, alguém falou, por que a gente não vende Agrozinc de novo? Sabe? E aí, sabe, aquela luz deu aquele estalo, e a Nexa começou a produzir mais e mais e mais, e aquilo que sobrava, aquilo que não vendia, a gente vende como subproduto. E aí o custo é menor, porque você não precisa processar, virar metal, você pega aquele mesmo metal que você mandaria para Três Marias e manda para o agronegócio. Então o Senhor fez algo. E assim, não sou igual eu cana não, mas creio que foi porque a gente orou, creio que foi por nossas orações. Creio que Deus nos usou para mudar uma realidade. Irmãos, e lá no seu trabalho, lá na sua empresa, lá no seu negócio, você tem levantado e se posicionado e orado ao Senhor, Senhor, aqui é do Senhor, aqui eu te entrego, eu coloco na sua mão de novo, e se o Senhor me entregou, porque o Senhor me vê capacidade de cuidar, eu devolvo ao Senhor. E o Senhor, irmãos, Ele vai cuidar de tudo que é seu, porque tudo que é dele, Ele cuida. Ele não tem cuidado de você? Olha só de onde o Senhor te tirou, meu irmão. Se você analisar a sua vida, muitos aqui têm testemunhos, alguns não têm nenhum testemunho assim, mas muitos têm testemunhos que o Senhor resgatou de um lamaçal, que o Senhor tirou ali da morte, tirou de uma situação difícil, tirou da escassez e colocou em lugar de honra, tirou da solidão e colocou em família, tirou às vezes da tristeza e colocou em um lugar de alegria. O Senhor tem mudado a nossa vida. O Senhor tem mudado a sua vida. E o Senhor vai continuamente fazer isso em você. Todos os dias da sua vida que você colocar na presença do Senhor, algo novo tem para você. Algo novo, uma vida nova, uma situação nova, um pensamento novo, irmão, uma estratégia nova. Você está lá no seu negócio, né? Tem uma irmã aqui que ela é blogueira, ela faz uns vídeos. Né, Simone? Às vezes está lá, de repente você vê um videozinho dela falando do negócio dela. E eu jurava, primeira vez que eu vi, falei, irmã, glória a Deus, a irmã deu uma clínica para ela. Achava que era dela a clínica, porque o empenho tão grande por fazer, de verdade, Simone, não estou brincando. Tome posse, às vezes Deus vai te dar uma. Mas ela fazia ali o seu trabalho, e às vezes mais do seu trabalho. Não sei se no contrato dela fala que ela tinha que fazer videozinho para o Instagram. Se tem, não sei, mas às vezes não. Mas ela faz por quê? Porque ela está fazendo mais. E quando a gente faz mais, a gente recebe mais. Às vezes o patrão dela não aumentou o salário dela por isso. Mas quem sabe o Senhor não pode mudar a situação dela, a sorte dela, por algo a mais, por esse trabalho que ela tem feito agora. A Bíblia não diz ser fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei? Seja fiel, faça o seu melhor, aonde você estiver, como você estiver, da forma que você estiver, que no momento oportuno, no momento em que o Senhor precisar de algo que você tem, Ele vai bater na sua porta e falar, olha, eu sei que você faz isso, faz aquilo, e eu estou te chamando para isso. Irmãos, vocês já pararam para pensar que vocês podem continuar a história, irmãos, né? Eu gosto de dar esses spoilers e pedir para você continuar. Continue lendo o livro de Samuel. Você vai ver que chegou um momento que Eli, com seus filhos, saíram da posição de sacerdote. Eli, de desgosto, caiu da cadeira, quebrou o pescoço, Ofni e Finéias foram mortos a fio de espada, um monte de coisa aconteceu, e o Senhor já havia preparado o quê? Um substituto para eles. Então, às vezes, irmão, você tem um projeto, você tem um desejo de um filho, e o Senhor tem um desejo de um sacerdote. Você tem o desejo de um filho, Deus tem um desejo de um projeto. No mesmo projeto que você tem, o Senhor tem outro projeto. Então, vai unir os seus sonhos com os sonhos de Deus. Então, continue expressando ao Senhor a sua gratidão. Continue chegando a Deus para Senhor, esse é o meu plano, esse é o meu desejo, é isso que eu quero, é isso que eu te entrego. Eu te entrego o meu coração, a minha vida, os meus recursos, os meus dons, as minhas palavras. Eu te entrego, Senhor, tudo que eu tenho. Porque na hora que o Senhor precisar de algo que você tem, Ele vai te visitar e vai te trazer para a presença dEle. Irmãos, você não faz ideia o quão bom é poder servir a Deus.
Você vir a Deus que eu falo, meu irmão, não é somente vir à igreja. Vir à igreja você serve a Deus? Sim, mas eu falo verdadeiramente. Nós estávamos nessa semana agora, orando pelos nossos melhores amigos, orando pelas pessoas que a gente mais ama, orando pelas aquelas pessoas que fazem diferença na nossa vida. Irmãos, e eu mandei a mensagem para uma pessoa que tinha um tempo que eu não falava com ela. Falei para ela, olha, sabia que Deus te ama? Deus mandou te dizer, e verdadeiramente o Senhor me direcionou para aquela pessoa, mandou te dizer que Ele te ama. E que não importa o que aconteceu ou o que vai acontecer, Ele vai continuar te amando. Foi essa palavra que Deus mandou dizer para ele. Cara, foi exatamente o que aconteceu com Ana. Você vê o semblante da pessoa mudar, a felicidade, a paz, mudar, o Espírito de Deus chegar na vida daquela pessoa, através de uma palavra, de um serviço que você se dispôs a servir a Deus. Então, meu irmão, não perca a oportunidade de dizer para as pessoas o quanto Deus as ama, não perca a oportunidade de entregar os seus dons e os seus talentos na presença do Senhor, não perca a oportunidade de clamar ao Senhor com o seu coração sincero. E aí, voltamos lá em Salmos 20. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas eu e você, meu irmão, nós confiamos no braço forte do Senhor. Então não há nada pequeno, meu irmão. Eu estou até aqui, fica na minha Bíblia o tempo todo. Aqui na minha Bíblia. Eu fiz o projeto da igreja, né? Da nossa igreja. Em nome de Jesus. Aí, toda vez que eu oro, eu tenho que orar e falar assim, Deus, não ri de mim não. Eu falo para Deus, Deus, não ri de mim não. Parece tão fora do comum, tão fora da casinha, tão diferente, tão louco. Mas loucuras para um é sabedoria para outro. Irmãos, aí tinha um ditado lá no mundo coach, né, lá nas palestras, e, cara, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Não é? Não é isso que o pessoal fala? Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então eu falei para o Senhor, vai ser assim. E se o Senhor permitir, esse é meu plano. Vai que o Senhor tem um propósito para vazante desse sentido, e o Senhor encontra o meu plano, o meu projeto, e fala, não, vai dar certo. E o Senhor abençoa. Irmãos, sonhar não custa nada, ainda não paga imposto, né? Ainda não paga nada. Mas sonhe, e o que você for sonhar no Senhor, meu irmão, sonhe de verdade. Sonhe de verdade, né? Mesmo que Deus tenha fechado a nossa madre, como fez com Ana, se for do interesse dele, se for do desejo dele, o que você tem sonhado, ele faz tudo o que for preciso ser feito. Amém? Queria que você fechasse seus olhos nessa noite, aí onde você está. Nós vamos ter a ceia agora. Mas antes de você se posicionar para você orar ao Senhor, eu queria que você fechasse os seus olhos e traz ao seu coração, traz à sua memória, à sua mente, aquele sonho mais louco que você já teve. Sabe, aquele desejo mais louco que você já teve. Aquela vontade de ter um filho, assim, né, simbolicamente como Ana tinha. Aquele desejo incessante de ter um filho. Traga ele de volta ao seu coração, traga ele de volta à sua mente. Sabe, e aí, profeticamente, como Ana fez, você não precisa abrir a sua boca, você não precisa sair da sua boca palavras. Mas saia do seu coração, apresente novamente esse plano nas mãos do Senhor. Apresente novamente isso que um dia você orou ao Senhor, um dia que você pediu, e que porventura não chegara o tempo ainda, não tinha chegado o tempo. Eu não estou dizendo que chegou, meu irmão, mas pode ser que sim. E se tiver chegado o seu tempo de trazer de volta esse sonho que o Senhor colocou no seu coração, eu queria que você orasse por alguns minutos. Eu queria que você abrisse o seu coração. Não precisa abrir a sua boca, mas abra o seu coração e fale com Ele. Fale, Senhor, o meu sonho, assim como eu digo ao Senhor, Pai, não ria do meu sonho, do meu projeto da igreja, mas se for a Tua vontade, Senhor, aqui está. É assim, Pai. Quero que tenha essa entrada, quero que tenha essa sala, essa rampa, os banheiros de cá. Quero que tenha a nossa house mix aqui, Senhor, neste lugar. Quero que tenha, Senhor, os bancos nessa disposição. Senhor, o altar do Senhor ali nessa disposição. Senhor, a nossa sala de oração 24/7 aqui neste lugar. Senhor, a nossa sala de espera aqui e ali.
a nossa sala kids de cá, o nosso berçário daqui. Senhor, o nosso restaurante deste lado de trás, Senhor, o nosso estacionamento, o nosso hotel. Senhor, esse é o plano, esse é o projeto. Assim como os meus irmãos têm orado neste momento, Pai, e pode ser detalhes, coisas pequenas, ó Pai, coisas de criança, Pai, desejos de criança, mas pode ser desejos audaciosos, ó Deus. Mas que saia do nosso coração, meu irmão. Senhor, uns confiam em carros e em cavalos, uns confiam no governo, outros confiam em dinheiro, outros confiam, Senhor, na sua sabedoria, outros confiam no seu braço, outros confiam, Senhor, no seu emprego, outros confiam, Senhor, nos seus pais, nos seus irmãos. Mas este povo aqui, Senhor, confia no Senhor. Este povo que aqui está verdadeiramente confia no Senhor. Pai, e eu sei que o Senhor não tem responsabilidade alguma com as nossas expectativas, mas tem com a Tua palavra. E a Tua palavra nos manda orar. A Tua palavra diz, Senhor, em Provérbios 16, que do coração do homem é a responsabilidade dos planos, Deus. E assim, Senhor, debaixo da Tua palavra, da Tua ordenança, do Teu logos e do Teu rema, Te apresentamos, ó Pai, todos os filhos que estão sendo gerados neste povo, nessa noite. Ah, Jesus, como é bom saber que o Senhor ouve as nossas orações. Como é bom saber que o Senhor não julga, Senhor, o que sai da nossa boca, mas sim o que sai do nosso coração. Pai amado, como profeta do Senhor nessa noite, eu queria, Senhor, fazer como Eli fez. Meus irmãos, em 1 Samuel 1,17, quando Ana conta para Eli, aquilo que estava acontecendo, ele profeticamente, ele diz a ela, então Eli respondeu, vai em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que fizestes. E em nome de Jesus, eu quero orar por aquilo que você pediu, por aquilo que você apresentou ao Senhor nesta noite. E como um profeta do Senhor neste lugar, como um profeta do Senhor nessa noite, eu abençoo os seus planos, eu abençoo aquilo que você colocou na presença do Senhor. Que seja coisas físicas, financeiras, que seja cura, que seja libertação, que seja saúde, que seja paz, que seja finanças, que seja dons, que seja ministérios, que seja filhos físicos, que seja filhos espirituais. Em nome de Jesus, o Deus de Israel conceda a petição que você tem feito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor ouve os nossos corações, ouve a nossa voz, ouve o que falamos e o que pedimos, e concede conforme o teu desejo. Meu irmão, você pode confiar no Senhor. Confie os seus caminhos ao Senhor, e os demais, e todas as coisas que você precisa, serão acrescentados. Em nome de Jesus, abra o seu coração, mas dessa vez abra para receber a paz que excede todo o entendimento. Você pode não entender neste momento, mas receba a paz que excede todo o entendimento, que te leva, que te coloca na presença do Senhor, para receber o favor de Deus nessa noite. Em nome de Jesus, fique de pé. Pastor Fabiano vai ministrar um cântico que você, ao som dessa canção, cante, mas adore ao Senhor. Entregue ao Senhor um espírito grato, um espírito de gratidão. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que Ana, ela se alegrou, ela comeu, ela esteve à mesa e o seu semblante já não era mais o mesmo. Irmãos, você não tem motivos de se entristecer mais, você não tem motivos de ficar triste, porque um dia os seus planos se frustraram,
mas se alegre, porque hoje o Senhor achou graça aos seus olhos, em nome de Jesus. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o seu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os seus sonhos, sufocando o seu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a sua visão. Oh, aleluia, declare ao Senhor, recebe a cura, recebe a cura do seu coração, a cura do seu sonho, recebe a unção, a cura espiritual, a cura física. Recebe o que o Senhor tem para você essa noite, em nome de Jesus. De conquista, unção de multiplicação. Aleluia! Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia. Meus irmãos, essa noite também é noite de Santa Ceia. Eu queria que você voltasse o seu coração agora para este momento. Comece a falar com o Senhor. A Bíblia diz que você se achegue ao Senhor, você esquadrinha o seu coração e você participe da mesa do Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos e abrisse o seu coração e comece a falar com o Senhor. Se você precisa se consertar com o Senhor, se você precisa se consertar com a presença dEle, com a tua palavra, se você precisa de fazer algo diferente, faça. E depois de fazer isso, você vai cear. A ceia é para todos. Você que nos visita, a ceia é para você. Você que está aqui a primeira vez, é para você. É para as nossas crianças, é para a nossa casa. E em nome de Jesus, ore ao Senhor. Tire 2 minutos e fale com o Senhor. Eu convido aqui o irmão Vieira. Queria que você viesse aqui, você e o Rafael, em nome de Jesus, para nós orarmos para os nossos alimentos, para os nossos símbolos, em nome de Jesus. E nós vamos servir os nossos irmãos. Enquanto isso, meu irmão, feche seus olhos, santifique-se ao Senhor e que você esteja pronto e apto para participar dessa ceia. Senhor, nos abençoe. Aleluias, em nome de Jesus. Irmão, quero que você leia comigo 1 Coríntios 11, 23. A Bíblia diz assim, ó: porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei ao Senhor Jesus, que na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, repartiu e disse: fazei isso em memória de mim. Fazei isso é meu corpo, e dando-vos, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, modo ele de haver ceado, tomou também o cálice, e havendo o Senhor, esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue, e fazeis isso todas as vezes em que beberdes em memória de mim.
Porque todas as vezes comerdes deste pão, beberdes desse cálice, anuncieis a morte do Senhor até que Ele venha. Em nome de Jesus, meus irmãos, como nós dissemos, alguém acende a luz para nós, por favor? Como nós dissemos, a ceia é do Senhor. E eu queria convidar você a cear com a gente. Você que nos visita, você que está aqui pela primeira vez, pela segunda, você que é dessa casa, as nossas crianças, peço a você que venha, pegue o cálice, pegue o pão, volte para o seu lugar, continue em espírito de oração, porque nós cearemos essa noite e o Senhor restaurará a nossa aliança com Ele a partir desse símbolo, em nome de Jesus. Aleluia. Pode vir, meu irmão. Teu sangue faz o surdo ouvir. Agora teu sangue quebra a maldição. Agora teu sangue cura toda dor. Agora teu sangue liberta o cativo. Agora eu creio em ti. Tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E eu creio em ti. Teu sangue é o que basta pra mim. E eu creio em ti. Tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E eu creio em ti. Teu sangue é o que basta pra mim. Teu sangue sara os corações. Agora teu sangue me leva a perdoar. Agora teu sangue transforma minha mente. Agora teu sangue faz o morto reviver. Agora eu creio em ti. Tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E eu creio em ti. Teu sangue é o que basta. Aleluias. Pra mim. Aleluias. Glória a Deus. Meus irmãos, como nós falamos, a palavra de Deus diz que a ceia, ela é do Senhor. Ela não é minha e ela não é sua. Ela é do Senhor. Ela é do corpo de Cristo. Ela faz parte da minha vida, ela faz parte da sua vida. E em nome de Jesus, queria que você levantasse esse pão e esse vinho aos céus. Da mesma forma que Jesus deu graças quando Ele ceava com os seus discípulos, nós também damos graças a Ti, ó Deus, por este pão, por este cálice, ó Pai, que são símbolos. Pai, são apenas símbolos da aliança que nós temos com o Senhor, mas que muda a nossa vida, que muda a nossa trajetória, que nos faz, Senhor, melhores, nos faz homens e mulheres melhores, porque confiamos no Senhor, reconhecemos o seu senhorio. E como a palavra de Deus diz, recebeste do Senhor e nós também entregamos ao Senhor. E nós tomamos, na noite que Jesus foi traído, aqui no 23 diz, Ele tomou o pão, nós tomamos esse pão, agradecemos ao Senhor por este pão, agradecemos a Jesus pela sua morte e pela sua ressurreição. Melhor que a sua morte e a sua ressurreição, Jesus. Por isso fazemos isso em memória do Senhor. Te dou graças, porque mais uma vez começamos, ó Pai, este ano, começamos este mês, começamos essa semana, entregando a nossa vida nas tuas mãos e ceando contigo, fazendo memória daquele seu sacrifício perfeito, único e necessário para que todos nós possamos ter a vida eterna, em nome de Jesus. Meu irmão, pode pegar o seu pão, pode comer o seu pão, em nome de Jesus. Aleluias.
Como é bom estar na tua presença, Jesus. Aleluias. Do mesmo modo, pegando esse cálice, meu irmão, esse suco de uva, que representa simbolicamente o sangue de Cristo. Sabemos que não é o sangue de Cristo, mas ele representa. E sabemos que o Senhor doou todo o seu sangue para mim e para você, para que nós possamos ser salvos, libertos dos nossos pecados e ter a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. E em nome de Jesus, agradeço ao Senhor por este cálice. E nós faremos isso, Senhor, todos os dias, em memória do seu nome, em memória ao seu sacrifício. E entregamos a nossa vida, o nosso mês, a nossa semana, a nosso ano, nas tuas mãos. Consagramos tudo o que temos ao Senhor e fazemos isso em memória do Senhor, em nome de Jesus. Pode tomar o seu vinho, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluias. Você pode agradecer ao Senhor. Dê graças ao Senhor pela nova criatura que você é. Você tem chance, meu irmão. Nós temos chance de sermos feitos filhos de Deus, através da morte, da ressurreição de Cristo, do senhorio de Cristo nas nossas vidas. Algo novo está para começar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor, meu irmão. Dê graças ao Senhor. E eu creio em ti. Tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E eu creio em ti. Teu sangue é o que basta pra mim. E eu creio em ti. Tu és o mesmo ontem. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, tu és o mesmo ontem, és o mesmo hoje e eternamente. Em nome de Jesus, Pai amado, te dou graças por cada vida, por cada família que aqui está representada, Senhor. Por cada homem, por cada mulher que saiu da sua casa e se dispôs, ó Pai, a se entregar na presença do Senhor essa noite. E que a glória do Senhor seja manifesta em nós, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, nos sonhos que estão sendo gerados em nós. Em nome de Jesus, entregamos a Ti em todo o tempo e fora do tempo, para a honra e glória do Seu nome. Glória a Deus. Amém? Você que está nos visitando essa noite, eu queria orar por você. Se você não se importa, queria que você viesse aqui para a gente orar por você. Queria ministrar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Queria entregar. Pode vir, vem aqui, irmão. Em nome de Jesus.